Olá, eu me chamo Matheus Morani, eu sou artista visual, pesquisador e educador, e estou formando em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Aqui eu venho apresentar o trabalho Para Levar um Choque. Em um campo discursivo e institucional asséptico como pressuposto, o trabalho da artista visual Gabriela Moreb emerge à medida em que nos faz emergir na experiência do corpo, frente ao incômodo do que não é previsto, do que não pode ser descrito e, portanto, conhecido. Assim como o filósofo francês Merleau-Ponty reabilita a carne do mundo como miríade epistêmica, Gabriela Moreb evoca o que, na instância do sensível, desfaz e põe em crise a lógica cartesiana aplicada de forma extenuante a toda a produção de conhecimento desde os paradigmas próprios do sujeito moderno ocidental. Dispondo máquinas e corpos em desarranjos econômicos por uma partitura imprevisível, a artista irrompe ao caráter intersticial do labor da língua, que se faz incomunicável. Em operações de tradução, deslocamento e traição ao objeto de arte, forçam o alargamento do pensamento ao nos colocar diante do problema. Como agir diante dos limites abismais do que pode ser suportado pela linguagem? O uso de imperativo afirmativo em uma frase escrita em letras automáticas ao lado de um objeto denota um autoritarismo linguístico. No entanto, sem o conotar. Abre espaço à vontade do participante, no corpo em que esta informação se continua ao introduzi-la como uma recomendação, para levar um choque. Fornece ao corpo de quem interage uma instrução que se abre ainda como uma indagação, um convite, e nos devolve a escolha de como podemos e não como devemos nos comportar frente a um objeto de arte. Objeto este em questão que não se categoriza facilmente em uma inserção do campo artístico, mas que antes situa conceitualmente os largos e desgastados estrados do que pode ou do que não pode um objeto de arte pelo caminho inverso, justamente pela presença ativa do interlocutor, ou melhor, do não artista. Gerando um curto-circuito, problematiza axiomas da arte, ainda que suspensos por uma superação confabulada, em um gesto que subverte o essencialismo da arte ao compreender as configurações institucionais nas quais o objeto de arte está inscrito. O trabalho do artista se torna, portanto, agente de um deslocamento discursivo. A monotonia do que se repete, visualizada por um trabalho estéril em toda a sua estabilidade, na cinética masculina de uma máquina que age obstinadamente sobre uma pedra, sem de fato movê-la no espaço, é uma insistente dinâmica que produz um ruído ordenado e constante, quase como um João bobo. Talvez seja essa uma provocação sobre o movimento e a inércia presente no discurso artístico, os seus contínuos impasses, problemáticas e frases embates ao sistema de arte, nos expondo também ao trabalho da artista em redimensionar a experiência estética ao reordenar os objetos do mundo e agir sobre significantes e significados. Assim como a artista Annabella Geiger já nos apontava ao esgotamento da teoria em sua videoarte Pedra, objeto de arte do ano de 1982. No Através das Escolhas e Proposições Formais de Gabriela Moreb, é suscitada a plasticidade do pensamento, ou, ainda, um pensamento plástico a partir de um gestual mecânico, mesmo que contrário à funcionalidade, assim como se faz, substancialmente, arte. Vetoriza forças de expansão aos parâmetros próprios da impressão estética em paulatino atrito ao modo de existência dos objetos técnicos, como nos coloca o filósofo francês Gilbert Simondon, maquinando a arte enquanto inovação ontológica na medida em que incrementa, reconfigura e desestabiliza saberes de seu próprio campo em relações com a vida. Gabriela Moreb assenta sua prática artística em certo caráter ordinariamente intersticial, trespassando artificialidade e carnalidade de forma ímpar. Em seu trabalho, amalgamam-se sobreposições de transição contínua entre objeto técnico e objeto estético, manejando o que Simondon atribui, porquanto, a analogia como estrutura fundamental do pensamento estético que se insere, completa e prolonga o mundo. A partir desse pensamento que se conjura, mas que não se encerra em si, procura encontrar ressonâncias entre o trabalho da artista e a prática da tradução. Eu busco me fazer valer da tradução como agente criador e potencializador de uma espacialidade própria que se desenrola em e como limiar, espaço transtópico propício a metamorfoses, como nos coloca o tradutólogo, linguista e professor de literatura comparada canadense Alexis Nu. Dizer que a tradução está no limiar significa dizer que
o ato de traduzir atrai sob seu gesto toda a ambiguidade da margem, a indecidibilidade que ela introduz entre o fora e o dentro, e ainda um espaço limitado capaz de acolher um número ilimitado de trajetórias de subjetivação. Por compreender o ato de traduzir em sua ambivalência etimológica, situada entre trair e deslocar, localizada por traductio, de origem latina, e por translatio, de origem anglo-saxã, esta operação na linguagem se constitui em corroer as bordas para evocar um conceito pós-estruturalista derridariano. O ato de tradução da participação de uma realidade a outra, do deslocamento de um contexto histórico, cultural, político, estético e ético a outro, desvela regulamentações condicionantes à participação em determinados parâmetros de subjetividade. A artista, ao deslocar o objeto técnico ao pensamento estético, corrompe um campo discursivo que, mesmo traído, sustenta a presença daquele mesmo objeto. O seu trabalho é indisciplinar, pois constrói-se a partir da transponibilidade, uma impossibilidade de exatidão ou adequação, constituindo para si um campo próprio, uma forma própria de habitar esse mesmo campo. O objeto de arte, como inventor e participante da liminaridade, opera como significante, portanto, passível de significação, à medida em que é inserido na realidade humana e no mundo. Eu tomo emprestado aqui um termo que é largamente utilizado por Foucault para discorrer sobre esta especificidade, a fim de pensarmos a prática artística em relações circunscritas à linguagem e, por conseguinte, relações de poder pelos paradigmas do sujeito ocidental. E essa palavra é o dispositivo. Analisando o objeto de arte como dispositivo, isso é, um conjunto heterogêneo que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não linguístico, entre esses elementos, há a inegável possibilidade de destrinchar as diferentes camadas de significação e ordenação dos discursos na construção narrativa, em particular nas artes visuais. Tais processos de articulação de sentidos têm implicações diretas ao real e às formas como nos relacionamos com este, produzindo associações no campo simbólico e social. Bom, nesta perspectiva, eu proponho pensar como a artista Gabriela Morelli suscita que as nossas impressões, percepções, memórias encontram impossibilidades de ao se inscrever na linguagem a partir de nossa subjetividade. Como nos apropriamos, assimilamos e ressignificamos estas mesmas narrativas, compostas por imagens e palavras, corrompendo o estado puro ao profanar estes dispositivos e rompendo a políticas do desejo. Os trabalhos da artista, apesar de se conformarem em objetos, podem ser compreendidos também como ações. Um gramofone em garganta que engasga, impulsionar dezenas de motores em um espaço fechado, uma língua que se contorce ou uma boca que baba, fazer um motor discursar. Nessas ações residem um desassossego que se manifesta na e através da convulsão, no gesto perene de uma língua vã. Os ruídos guturais das máquinas e dos humanos trabalham como um dispêndio, um excesso ao seu pleno funcionamento. Imbróglio como matéria do inconsciente, do que não encontra papel ou função em uma linguagem pretendida como técnica. É quando o desejo se fragmenta, conduzido pelo movimento alternante entre atração e repulsa. A pulsão aqui é fogo-fato, fabula a possibilidade de se libertar de seu próprio destino, mas ainda assim se direciona a este. Engendrado pelas lacunas, equívocos, imprecisões e descontinuidades dos processos subjetivos do tempo dilatado da contemporaneidade, em meio à cisão entre o atravessamento do inconsciente e o efeito da linguagem, os trabalhos se põem em tom de segredar angústias. Em tempos de políticas incendiárias, como pode a memória do corpo se inscrever no contingente histórico a partir do que fala e, sobretudo, do que não fala? Se podemos com propriedade afirmar que o coeficiente comum das questões concernentes à arte contemporânea é justamente a diluição da fronteira entre arte e vida em gestos políticos e estéticos que elaboram esse interstício como lugar de emergências, devemos nos conciliar a um trabalho crítico como evocado pelo trabalho de arte de Gabriela Murev, sobre como estas ações se constituem à medida em que procuram urdir a rede de seres em relação de analogia e apreendidos como individuados pelo pensamento estético, como nos indica Simondon. Aliando-se, então, ao qual o campo epistêmico sensível artístico tem investido na atualidade. À guisa de conclusão, eu encontro ressoar entre a beleza do gesto em seu pensamento e a presença do trabalho de Gabriela Murev, no qual o ruído branco tem uma beleza tão grande quanto uma modulação dotada de sentido, quando traz por si só o testemunho da intenção de comunicação de um ser humano. Muito obrigado e encerro aqui a apresentação.